Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de ótica, ótica da visão. Vamos falar sobre o olho humano, as suas anomalias, miopia, hipermetropia e quais são as lentes recomendadas. Mas isso tudo através de exercícios. Vamos lá? O primeiro exercício é o P381. O ponto remoto de um míope situa-se a 2 metros do seu olho. Determine a distância focal e a vergência da lente que corrige o defeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a posição do ponto remoto desse míope é 2 metros. Ele deveria enxergar objetos muito distantes, mas ele tem problema com a visualização de objetos distantes, certo? O ponto remoto veio para mais perto do olho. Então é o seguinte, como é que funciona a correção da miopia? A gente vai ter que usar uma lente que o foco corresponde ao ponto remoto do míope. Então, a distância focal vai ser menos 2 metros. E assim a gente consegue calcular a vergência. Tá? Então, a lente indicada para correção da miopia dessa pessoa é de menos meio dioptria. Ou seja, a pessoa tem meio grau de miopia, certo? Então, o que acontece com essa pessoa? Se ela tirar o óculos, ela vai conseguir enxergar bem objetos até 2 metros. Né? A partir daí fica tudo embaçado. Então, a ideia do óculos é você conseguir ajudar o cristalino a focalizar as imagens na retina. É isso, tá bom? Então, para miopia, você pega o ponto mais distante que a pessoa consegue enxergar, que nesse caso é 2 metros. Essa vai ser a distância focal, lembrando que é uma lente divergente, né? Então, a distância focal é negativa. Então, a distância focal aqui é menos 2 metros. E a vergência é o inverso do foco, né? Só que tem que estar medido em metro. E aí a gente tem o grau do óculos. Neste caso, meio grau de miopia. Vamos para o próximo? O P382. Uma pessoa míope usa óculos cujas lentes têm menos 2 di, menos 2 dioptrias. Né? O que significa isso? Que a pessoa tem 2 graus de miopia. Por que o menos? Porque é uma lente divergente. Determine a posição do ponto remoto do olho dessa pessoa. Então, como a gente viu no exercício anterior, né, a distância focal corresponde ao ponto remoto do míope. Então, como a gente tem a vergência, a gente vai determinar a distância focal, ou seja, o ponto remoto do míope. Invertendo aí a equação, né, a gente vai ter que esse ponto remoto do míope vai dar meio metro. Então pode ver que é o inverso, né? A gente tinha o ponto no 381, a gente tinha o ponto remoto igual a 2, a lente tem invergência meio dioptria. Agora, aqui, a lente tem 2 graus e a pessoa enxerga até meio metro. Então o que vai acontecer? Essa pessoa que tem esse óculos de 2 graus de miopia, né, a vergência menos 2, porque é uma lente divergente, ela consegue enxergar bem até 50 centímetros à frente do olho. A partir daí é tudo embaçado. Ainda bem que existe a ótica, hein, pessoal? Vamos lá. Esse aqui caiu na FUVEST, é o P383, né? O ponto remoto corresponde à maior distância que pode ser focalizada na retina. Então, se o objeto estiver nessa distância, consegue visualizar. Se passar disso, a visualização fica difícil. Para um olho míope, o ponto remoto, que normalmente está no infinito, fica bem próximo do olho. Que tipo de lente o míope deve usar para corrigir o defeito? Como a gente falou, a lente divergente.
Agora, por que tem que ser a lente divergente? Porque a imagem, ela se forma antes da retina. O cristalino não tem, né, vamos dizer assim, uma força suficiente para fazer a convergência acontecer na retina. Então, como a convergência está antes dessa retina, né, a gente precisa abrir um pouquinho esses raios para que a convergência se dê sobre a retina. Então, lá, uma lente divergente, ela diverge os raios um pouquinho. Quando chega no cristalino, ele consegue. A gente estaria ajudando o cristalino a formar a imagem sobre a retina. Tá? Então, a lente é divergente. Aqui tem aquela piadinha, né? Por que o míope não pode ir ao zoológico? Né? Então, isso aqui tem ajudado muitos alunos a lembrar disso na hora do vestibular, que a parte da ótica mais prática, né, seria a ótica da visão, aí dos instrumentos óticos. Então, por que ele não pode ir ao zoológico? Porque ele usa lente divergente, KKK, tá? Mas isso aqui tem ajudado bastante, vocês vão lembrar na hora do vestibular e da prova. Agora o B, ele está pedindo a distância focal dessa lente, né? Então, a distância focal da lente, ela corresponde ao ponto remoto do míope. Só que a gente tem que colocar o sinal de menos porque é uma lente divergente. Então, a distância focal é de menos 0,20 metros, ou seja, 20 centímetros. Agora, qual seria a vergência? Vamos continuar, vamos fazer mais um pouquinho aqui do problema para aproveitar que a gente já está entendendo um pouco mais sobre a miopia. Então, a vergência é 1 sobre o foco em metro. Então, 1 sobre menos 0,20 vai dar menos 5 dioptrias. Né? Ou seja, esse míope, para que a visão seja nítida dos objetos distantes, ele precisa de uma lente que tenha vergência igual a menos 5 dioptrias. Ou seja, ele tem 5 graus de miopia. Certo? Então, a vergência, menos 5D. O próximo exercício. O ponto próximo de agora é hipermetropia, hein, pessoal? A hipermetropia, o problema é na visão de objetos próximos. Então, o que deveria estar um palmo na frente do nariz, que seria 25 centímetros, a pessoa só consegue enxergar com nitidez objetos um pouquinho mais distantes. Então, um ponto próximo da pessoa que tem hipermetropia é que é afetado. Então, assim, ó, o ponto próximo de um hipermétrope está a 75 centímetros de seu olho. Para que ele enxergue nitidamente objetos situados a 25 centímetros de distância, determine o tipo de lente que deve ser usada e a vergência dessa lente. Então, o item A, né? A lente tem que ser convergente, que agora o problema é diferente da miopia. A imagem cai depois da retina. Então, você tem que ajudar esse ponto a vir para dentro do olho. Então, você precisa melhorar a convergência. Então, você vai somar a lente do olho, do cristalino, uma outra lente convergente. Tá certo? O B, a vergência dessa lente. Agora a gente vai ter que usar a equação de Gauss para calcular isso. Como que funciona? A pessoa deveria enxergar normalmente a 25 centímetros do olho, né? Posição confortável para ler um livro. Então, o P é a posição do objeto livro. Só que a pessoa, ela enxerga bem a uma grande distância. Então, essa lente convergente vai criar um desvio como se esse raio tivesse vindo dessa posição do ponto próximo do hipermétrope. Não é que a pessoa vai enxergar o livro longe, né? É só um desvio, porque agora a gente tem uma composição de lentes, a da lente do óculos com a lente do cristalino, né? Fora as outras curvaturas do olho. Então, o ponto próximo do hipermétrope, neste caso aqui, é 75 centímetros. Para calcular a vergência, a gente deixa tudo em metro, a gente tira o mínimo e a continha fica essa daqui, ó,
2 dividido por 0,75. 0,75 é 4 terços, né? Então vai dar 6, né? 3 quartos, desculpa. Vai dar 8 sobre 3, que vai dar 2,67 de. Beleza? Então, 2 dividido por 0,75, 2,66, né? Então, a gente aproxima para 2,67 dioptrias. Um oftalmo, ele vai indicar uma lente de 2,75, né? Você nunca viu um óculos de 2,67, tá certo? Então, tem essas aproximações aí. Ok? Próximo. Uma pessoa normal deve ser capaz de observar um objeto em foco a uma distância de 25 centímetros. Que tipo de lente deve ser usado e qual seria a distância focal dessa lente para tornar normal a visão de uma pessoa hipermétrope que consegue ver em foco apenas objetos situados a mais de 125 centímetros, 1,25 m, né? Então, como é que a gente faz para ajudar essa pessoa a enxergar os objetos mais próximos, mas que estão a uma distância diferente aí do 25? Então, a lente é convergente, como a gente já viu. A formulinha é a equação de Gauss. Você usa 1 sobre P, a posição do ponto próximo normal, que é 25, onde ela vai ler o livro confortavelmente, e a imagem, né, o desvio deve acontecer como se a imagem tivesse no ponto próximo do hipermétrope. Então aqui bem facinho, 25, 125. Como eu quero a distância focal, não preciso passar para metro, só se eu estivesse procurando a vergência. Então, a distância focal dessa lente é 31,25 centímetros. Tá? A figura mostra a formação de imagem num olho de um ponto P distante a 1 metro. A figura não está em escala. O cristalino, nessa situação, está comprimido ao máximo, né? Então, um objeto próximo, está tentando focalizar objetos próximos e não consegue, mesmo estando a 1 metro. Considere que, na visão normal, enxerga-se com nitidez desde 25 centímetros de distância até o infinito. Que lente deve ser usada para corrigir a visão deste olho e qual seria a sua vergência? Então, a pessoa não consegue visualizar objetos próximos, que seria o normal 25. Então, esse ponto foi jogado para longe, está a 1 metro. Como é que a gente faz? Vamos lá. Então, como está comprimido ao máximo, a gente tem problemas com a visão de perto. Visão de perto, o problema ou é hipermetropia ou é presbiopia, que é a famosa vista cansada. Esses dois defeitos visuais são corrigidos com lentes convergentes. Tá? Então, a primeira parte da pergunta seria essa, né? Qual seria o tipo de lente? Agora, para a correção, a gente aplica a mesma equaçãozinha da hipermetropia, né? 1 sobre o P, que é onde você coloca o livro para ler confortavelmente, posição do ponto próximo normal, que é 25 centímetros, e menos aonde a pessoa conseguiria enxergar com facilidade, né? Que é o ponto próximo do hipermétrope. Então, isso aqui vai dar, né? 1 sobre 0,25 dá 4 e 1 sobre 1 dá 1 mesmo. Então, a vergência é de 3 dioptrias. Então, a pessoa precisaria de um óculos de 3 graus. Beleza? Agora um exercício bem interessante que caiu na Unifesp, né? O P396. A figura mostra o Nicodemos, símbolo da Associação Atlética dos Estudantes da Unifesp, ligeiramente modificado. Foram acrescentados olhos na figura 1 e óculos transparentes na figura 2. Supondo que ele esteja usando óculos devido a um defeito de visão, compare as duas figuras e responda: qual pode ser esse provável defeito? As lentes dos óculos são convergentes ou divergentes?
E no item B, considerando que a imagem do olho do Nicodemos com os óculos seja 25% maior que o tamanho real do olho e que a distância do olho à lente dos óculos seja 2 centímetros, determine a divergência das lentes usadas pelo Nicodemos em dioptrias. Então, a primeira parte, né? Como a imagem do olho ela ficou maior, direita, e toda imagem direita é virtual, essa lente só pode ser a lente convergente, que serve para corrigir hipermetropia e presbiopia. No item B, né, a gente sabe que que a imagem do olho ficou 25% maior. Então, é o tamanho do objeto mais 25%. Então, é 1,25 do O. Com essa informação, a gente consegue determinar a distância focal, né? Porque a imagem ficou 1,25 do O. Mas você não tem o tamanho do objeto. Então, 1,25 do O dividido por O. O que acontece? Corta. Então, você fica só com a incógnita do foco. E agora, né, a distância focal, então você aplica a distributiva, né, fica 1,25 de F menos 2,5 igual a F. Né, rearranja a equação, fica apenas 0,25 de F, porque ficou 1,25 de F menos F que veio do outro lado. E o menos 2,5 passa para o outro lado como 2,5. Então, essa divisão, né, de 2,5 por 0,25 dá 10 centímetros. Mas eu não estou procurando a distância focal, eu estou procurando a vergência. Então, eu passo para metro, né, 10 centímetros vira 0,10 metros. E a vergência, que é 1 sobre o foco medido em metro, vai dar 10. Então, o Nicodemos está usando uma lente de 10 graus, 10 dioptrias. Ele teria 10 graus de hipermetropia ou de presbiopia. Certo? Isso, valeu. Vamos lá, tem mais um, que agora é de receita de óculos. Tá? A gente tem duas receitas de óculos, da Andréia e do Rafael. E o item A, ele fala assim, considerando que nenhum dos pacientes apresenta presbiopia, então quais são as possibilidades? Miopia e hipermetropia. Com base nas receitas, quais os defeitos da visão que cada paciente apresenta? Justifique. Então, a Andréia, né, ela apresenta miopia, pois as lentes indicadas para a correção são lentes divergentes. Como é que eu sei isso? Porque a vergência é negativa, certo? Vergência negativa, foco negativo, lentes divergentes. Professor, mas esse cilíndrico aqui? Então, as lentes cilíndricas são para corrigir o astigmatismo. Agora, o Rafael tem hipermetropia. Por quê? Pois as lentes têm vergência positiva, né? Ou seja, focos positivos. Então, são lentes convergentes. Como nenhum dos dois vai apresentar presbiopia, o Rafael apresenta hipermetropia. E esse lentes cilíndricas aí? Astigmatismo. Tá? Agora, ele fala, calcule a distância focal das lentes esféricas do paciente com hipermetropia. Então, é do Rafael. Então, a vergência é 1 sobre F e F, então, vai ser 1 sobre V. A do olho direito é 1 sobre 5,5, vai dar 0,18 metros, ou 18 centímetros. E a do olho esquerdo vai ficar 1 sobre 5, que vai dar 0,20 metros, ou 20 centímetros. Então, para o foco da lente do olho direito, 0,18. O foco da lente esquerda, 0,20. Então, essa aula, a gente usou os exercícios. Se você quiser saber mais sobre ótica da visão, tem um outro videozinho aí no canal falando sobre, com mais detalhes sobre o ponto próximo, ponto remoto, né, hipermetropia, presbiopia, astigmatismo, tá certo? Então, eu espero que tenham gostado da aula. Deixem um like de vocês, as perguntas aí nos comentários. Assim que possível, eu respondo para vocês. Curtam o canal e se inscrevam. Valeu? Grande abraço e até a próxima!